Começa agora, na Tropical 7 FM Juazeiro, o programa da Central para o Campo. Apresentação, Josenaldo Rodrigues. Oferecimento, Central de Adubos. Orgulho de ser agro. Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Um abraço para você de Juazeiro da Bahia, Petrolina, a você aí do Vale do São Francisco, a você também aí de Sergipe, onde estamos também na cidade de Itabaiana. Estamos começando aí mais um programa da Central para o Campo, é um projeto da Central de Adubos, com o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Agradecendo a você que está conosco hoje na Tropical SAT 102,5 e também a você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial. Hoje é sábado, 23 de julho de 2022. Em Juazeiro da Bahia, o sábado será de sol com algumas nuvens e, segundo o Instituto Climatempo, haverá névoa agora pela manhã. À noite, com poucas nuvens e não deve chover em Juazeiro neste sábado. A temperatura varia entre a mínima de 18 e a máxima de 32. A velocidade do vento pode atingir 25 km por hora. A umidade relativa do ar varia entre 32% e 84%. E a incidência solar do dia começou às 5 horas e 58 minutos da manhã e vai terminar às 5 horas e 38 minutos da tarde. Estamos em noite de lua minguante. Já amanhã, domingo, em Juazeiro, também será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite também haverá nuvens, mas não deve chover. Segundo o Instituto Climatempo, a temperatura vai continuar variando entre 18 e 30 graus e a velocidade do vento deve chegar a 29 km por hora. A umidade relativa do ar varia entre 41% e 83%. A incidência solar deste domingo começa às 5h58 da manhã e vai terminar às 17h38. Vamos saber como estão sendo comercializadas as principais culturas do Vale do São Francisco. Os dados são fornecidos pelo mercado do produtor de Juazeiro. Atenção, produtores de manga. A manga Tome está sendo cotada a R$ 2,69 o quilo. A manga Palmer a R$ 2,12 o quilo. A uva BRS Vitória está sendo cotada a R$ 5,50 o quilo. A BRS Núbia também a R$ 5,50 o quilo. A uva Itália está sendo cotada a R$ 4,25, assim como a uva Benitaca também a R$ 4,25 o quilo. E a BRS Isis está sendo cotada a R$ 4,00 o quilo. O tomate está sendo comercializado em média a R$ 50 a caixa com 26 quilos. O melão amarelo está sendo comercializado a R$ 3,00 o quilo. A melancia, R$ 2,00 o quilo. A cebola pera, caixa 3, R$ 60 a saca com 20 quilos. Cebola roxa, R$ 45 a saca com 20 quilos. A goiaba paloma verde está sendo cotada a R$ 70 a caixa. O maracujá primeira está sendo cotado a R$ 60 a caixa e o maracujá de segunda, R$ 40 a caixa. Banana prata primeira, R$ 1,73 o quilo. A banana prata de segunda, R$ 1,31 o quilo. Banana Pacovan, R$ 32,00 o cento. Programa da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos que já está há 11 anos no mercado. Temos lojas em Petrolina e Petrolândia em Pernambuco. Na Bahia estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado e Paripiranga. E em Sergipe, na cidade de Itabaiana. E aguarde, vem mais uma loja da Central de Adubos por aí para atender você melhor, meu amigo produtor rural. Já são mais de 20 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste. E a maior do Nordeste, você sabe, é diferente das iguais. Nosso tema de hoje, uvas de qualidade e as exigências do mercado consumidor. Nossos convidados aqui, o Clériton de Souza, engenheiro agrônomo, representante técnico de desenvolvimento de produtos da empresa Gamundi Serviços e Comércio, que representa aí o produto Camab. Bom dia, Clériton, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Josenaldo, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer em nome da Central de Adubos e a todos os produtores que estão ouvindo, muito bom dia. E agradecer também a disponibilidade do Christian para a gente conversar um pouco desse tema que é bem importante para todos os produtores que estão nos ouvindo. Christian Dias, nosso convidado de hoje também, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Católica do Chile, é gerente técnico comercial da Copex Vale, não é isso, Christian? Bom dia, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Gisnaldo. Também muito obrigado pelo convite, né? Agradecer à Central de Adubos, também agradecer esse convite por parte do pessoal da Camab também que me chamou, né? Então também estamos dispostos aqui a compartilhar esse momento de aprendizado e também de ensinamentos, né? Vamos bater um papo aqui para ver o que a gente pode cooperar com toda essa informação. Clériton, fala aí da Gamundi Serviços e Comércio.
Bom, Josinaldo, a Gamundi ela é uma empresa que atua aqui no Brasil, daqui da ponta do Nordeste até lá no Rio Grande do Sul. Nós estamos fazendo vários trabalhos com o Camab. Aqui a gente está, desde 2011, nós estamos fazendo trabalhos aqui, desenvolvendo produto, e a Central de Adubos é o nosso parceiro. Vem desde o início a parceria com a Central? Não, a gente está aqui com a Central de Adubos desde 2019. 2019. Mas a gente já atua aqui no Vale desde 2011. E a nossa empresa ela importa o produto Camab da Itália, da Adriática. Então a Gamundi ela é a importadora do produto e distribui para todo o Brasil. Distribui no Brasil inteiro, né? Exatamente. E tem dado certo a parceria com a Central? Com certeza. Está em todas as lojas? Isso, em todas as lojas. O nosso forte tem sido bastante aqui no Vale do São Francisco. Manga uva é o nosso carro-chefe, até porque o produto foi desenvolvido mais especificamente para uva e a gente começou a ampliar. Então a gente tem áreas com acerola, com goiaba, aqui no Vale do São Francisco, que utiliza o nosso produto, além da manga e da uva, que é o carro-chefe. E é uma empresa nacional? É empresa nacional, a Gamundi é nacional, e a Adriática produz o produto na Itália e a gente importa esse produto de lá. Quer dizer que inicialmente o Camab era direcionado só para uva e para manga? Direcionamento só para uva. Só para uva? Só para uva. Mas já está sendo usado? Isso. Então hoje no Chile usa bastante, o Chile há aproximadamente 40 anos que utiliza o nosso produto. Também na Europa, Espanha, Croácia, nos Estados Unidos também usa, então ele está bem difundido na China. Então é um produto que não é recente no mercado, é um produto que está há 50 anos e no Chile, principalmente com uvas de mesa, está há mais de 40 anos. E aqui, quando nós pegamos esse produto no Brasil, nós começamos a ver outros posicionamentos, então a gente trabalha hoje em diversas culturas. Eu trabalho lá no Rio Grande do Sul com cenoura, com alho, com beterraba, então N culturas a gente consegue trabalhar o produto. E essas culturas têm respondido bem ao Camab? Com certeza, nós conseguimos resultados de uniformidade, de tempo de prateleira dessa fruta, tempo de pós-colheita, que foi com esse principal objetivo que o produto foi desenvolvido. Então o produto agrega muito bem essa questão da qualidade da fruta pós-colheita. Qual é a função do Camab, principalmente na uva, que é o nosso foco aqui no Vale do São Francisco? O Camab ele corrige problemas de desordens nutricionais, a gente vai comentar até um pouco aqui, mas ele entra com uma parte nutricional e uma parte orgânica, que são os aminoácidos, que dá um equilíbrio nutricional e hormonal na planta e com velocidade esses nutrientes. Então, um cálcio, por exemplo, que demora a se mobilizar na planta, em até 2 horas nós temos 50% do cálcio do nosso produto já tendo mobilidade dentro da planta e dando consistência à fruta. Então, ele acelera o processo, então? Ele leva muito mais rápido esses nutrientes, principalmente os elementos que são importantes para dar tempo de prateleira, que é um cálcio, o boro, o magnésio, que fazem parte da estruturação da parede celular e que isso é muito importante para o tempo de prateleira. E a aplicação dele é via foliar ou é no solo? A aplicação via foliar, nós fazemos principalmente na uva do início do amadurecimento da fruta até a pré-colheita, e são aplicações que a gente faz justamente visando a qualidade pós-colheita. Mas o produtor também que tem algum problema com pegamento de frutos também, que é uma necessidade de ter um balanço muito bom nutricional entre nitrogênio, cálcio e boro levado muito mais rápido, então a gente faz esse posicionamento aí para melhorar também o pegamento de frutos. Então, em épocas que tem chuva, que é comum haver aborto, a chuva também traz um pouco de nitrogênio a mais à planta e acaba dando um vigor a mais e favorecendo o aborto. Então, quando a gente usa o produto, ele faz esse balanço nutricional e melhora esse pegamento de frutos. O que é pegamento de fruto? Na prática, assim, bem prático. É a fixação, no caso da... É evitar que o fruto caia? Isso, no caso da uva é aumentar o número de bagas por caixa, é fixar aquele fruto. No caso da manga, aumentar o número de frutos por planta, evitar que ele caia, que haja aborto. Então, já que é a aplicação via foliar, não pode usar na fertirrigação? Não, nós temos um outro produto da empresa que ele utiliza via fertirrigação. Nós estamos fazendo alguns trabalhos de desenvolvimento com ele. Mas ele é um derivado do Camab para usar via fertirrigação. Com o mesmo objetivo? Com a mesma função? Com o mesmo objetivo, de melhorar o pegamento, principalmente padronizar o calibre de frutos e dar tempo de prateleira.
Tá, nós vamos conversar com o Christian Dias, ele hoje aqui vai ser nosso consultor, né? vai colaborar com o Clérigo na consultoria aqui minha, que sou um leigo no assunto, e dos telespectadores, aí através do YouTube e também da Rádio Tropical Sat, viu, Clérigo? Você, Christian, você vai ser nosso consultor de hoje, né? Perfeito. Então, pessoal, a vinheta fala consultor, tá certo? Christian Dias, você é chileno? Eu tenho duas nacionalidades, né? Na realidade, meus pais são chilenos, mas eu nasci no Brasil. Nasceu no Brasil. Com isso, eu tenho o jus solis, né? Que é o lugar onde eu nasci no Brasil, e jus sangue geneticamente chileno. Mas, bom, para resumir a história, eu sou brasileiro, porque nasci no Brasil, e sou chileno, porque sou filho de chilenos. Eu tenho as duas nacionalidades, então, e tudo em duplo. Então, né? na verdade, mora no Brasil desde que nasceu, né? Nasci... Tirando aí um período que você foi estudar lá, que você é formado pela Pontifícia Universidade Católica do Chile. Morei até os 14 anos aqui no Brasil, depois morei lá, voltei para o Chile, né, com meus pais, me graduei, como você falou lá, e depois fui trabalhar nos Estados Unidos quando me graduei, a partir de 24, até depois voltei aqui. Então tem uma vasta experiência internacional, né? Acredito que sim. Planta muita uva lá no Chile também? Sim, planta bastante. O Chile é referência em uvas, né? Aqui a nível de América Latina, de fato, a América do Sul. De fato, o Brasil lá atrás, a gente foi fazer algumas cópias, né? No modelo chileno. Mas sim, Chile é um país hoje, é o principal exportador de uva, né? Em quantidade então, de caixas. Mais que o Brasil, então. Bem mais. É um país pequeno que ele tem muito foco na exportação, né? Porque país com 17 milhões de habitantes, imagina, só? É muito pouco, né? E aí é muito dedicado à exportação. Então é o primeiro exportador de uva, apesar que o Peru é o primeiro exportador de uva a nível de faturamento, eles justamente estavam promocionando isso, mas ainda a nível de caixas, ainda segue sendo em primeiro lugar o Chile em primeiro lugar, vamos dizer assim. O que predomina lá, uva de mesa ou uva para vinho? Os dois, boa pergunta, os dois, né? A gente, como é mais focalizado aqui na região de uvas de mesa, né? Também, apesar que tem uma certa hectares de uvas de vinhos também, mas é dos dois, né? Assim, uva de mesa tem 40 mil hectares mais ou menos no Chile, está reduzindo ano a ano, e uvas de vinho, não me atreveria a dizer quanto exatamente, mas é um país muito, muito forte também em vinho, né? O país exporta vinho, tem vinhos maravilhosos e preço-qualidade, imagino que muitos brasileiros da região conhece. Em comparação aqui com o Brasil, em relação à uva de mesa, quantos hectares o Brasil produz hoje, principalmente o Vale do São Francisco e o Chile? O Vale do São Francisco tem, o número exato infelizmente não tem, né? Tem alguma discrepância na informação de uma e outra instituição, mas a gente calcula aí uma média de 10 mil a 12 mil hectares. 12 mil hectares. Lá tem 40 mil, você falou? Lá tem 40 mil, com tendência a cair. Ano a ano está caindo por toda essa transição internacional que está acontecendo a nível de novos concorrentes, entre eles o Peru com muita força, e também por um problema também internacional lá local do Chile. Mas a tendência é que eles estão substituindo a uva por outras culturas e também outros estão saindo também desse rubro. Então o Brasil ainda tem muito a crescer na plantação de uva, né? Porque é um país bem maior que o Chile, né? Só tem cerca de 12 mil hectares de uva de mesa, digamos assim. O Chile já tem 40 mil hectares. Então a tendência do Brasil ainda é crescer muito nessa cultura, né? Existe a potencialidade de crescimento muito grande no Brasil, né? Mas a gente tem que também ficar atento sempre, porque a maioria da uva do Brasil é colocada em mercado interno, né? Uma porcentagem importante aí. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, a gente tem potencial de crescer, mas tem que sempre crescer de uma forma inteligente, para não acontecer o efeito dos últimos anos que teve um boom de produção, e o preço cai, né? Se não tem um trabalho também em cima da demanda, ou de certa forma de poder ajustar um pouco essa oferta muito grande que aconteceu. Mas sim, temos um potencial muito grande, principalmente focalizado também em exportação, né? Se a gente considerar o Brasil, que é um país produtor, principalmente o Vale de São Francisco, falando um pouco da nossa região, a gente pode crescer bastante, principalmente agora com esse novo destino que é a China, né? Que a gente pode já... A China está absorvendo bem as uvas brasileiras? A China não recebe uva brasileira por uma série de protocolos que o governo brasileiro vem fazendo. Não recebe ainda, né? Ainda não recebe. Mas quando abrir a China, a gente vai ter um grande potencial de crescer. Imagina, 2/3 da população está naquela região lá da Ásia, né? Da população mundial. Então, o que a gente faz aqui é muito pouco a nível da potencialidade que a gente pode ter. Um país super populoso como a China, né? Abriu as portas aí, o consumo vai ser gigantesco. Né? Isso. Aí é um tema que você tocou bem interessante, que até eu vou também me atrever a falar um pouco.
A China é um país que, com certeza, já abriu o melão, né? Já fizeram os testes com o melão. Já estamos né? enviando melão para lá? Já estamos enviando melão. A quantidade exata eu não sei, mas parece que foi feito um teste e tal. E já o próximo produto vai ser a uva, né? Já está sendo negociado, né? E também o limão no futuro, etc. Mas assim, o ponto é que qual é o nosso desafio hoje que eu vejo? Além de abrir o mercado. Porque abrir o mercado, entre aspas, é o mais fácil. Agora a pergunta é como é que você chega na China com uma boa qualidade, uma boa condição? Isso que eu ia te perguntar, porque a uva é teoricamente mais frágil, né? O melão aguenta mais um tempo aí de maturação, mas a uva é teoricamente mais frágil. Se a gente analisar... E a China, a distância é grande, né? Exato. Qual seria o nosso desafio, né? Eu vejo a nível de pós-colheita, né? Primeiro, logístico, né? Logístico está muito complicado, mas, por exemplo, hoje temos um navio, né, eu informei com os armadores que sai de Santos e vai diretamente para lá. Demora mais ou menos 29 dias. Nossa. Mas sai de Santos. Imagina, a gente teria que fazer... Praticamente um mês daqui para lá. Um mês... Fora daqui para Santos. Fora daqui para Santos. Então, vamos com um cálculo rápido. 4 dias para Santos, mais 29, algum atraso, vai chegar lá com 35, 40 dias lá. E, além disso, comercialmente, você precisa de pelo menos mais 2 semanas para poder negociar. Então, a gente precisa e temos que... a nível de Vale São Francisco, ter esse foco. Temos que ter uma fruta que consiga chegar no destino e que consiga ter boa aparência, né, que não chegue uva cansada. E, além disso, ter mais 2 semanas para poder ser comercializada de forma razoável. Então, é um desafio, porque hoje o Vale carece desse trabalho de pós-colheita, né, a nível de análise de alimentos ligados, que a gente pode até falar um pouco mais na frente, né? E também principalmente da parte de packing, tratamento de frio, que a cadeia de frio não seja quebrada e por aí vai. Então é um tema bem complexo, bem interessante, que a gente tem que realmente seguir nos especializando mais ainda, porque o que o pessoal faz aqui é fantástico. O campo aqui é uma das melhores produções do mundo, né? Eu realmente me chamo a atenção que a cada 4, 5 anos o Vale tem esse desafio de produção que muda. Mas a gente ainda está falho muito na parte pós-colheita, e é um ponto que a gente vem batendo na tecla e acredito que a gente vai chegar lá. Ô Cristian, então quer dizer, o produtor do Vale do São Francisco, produtor de uva, vai ter que reaprender a produzir uva para poder enviar para a China? Seria isso? Boa pergunta, eu não me atreveria a dizer isso, ao contrário, eu respeito muitos produtores, aqui você tem produtores fantásticos, muito trabalhadores e muito pessoal focalizado em produção. Eu acho que o Vale do São Francisco ele não tem inveja de nenhum outro lugar do mundo referente a isso. Então, produção de uva é tranquilo, a gente tem excelentes consultores, temos excelentes produtores, excelentes empresas, mas a gente sim tem que fazer um ajuste ou um foco também na pós-colheita, que realmente, de forma geral, estamos bastante falhos na região, né? Claro, tem outras empresas que trabalham um pouco mais, outras um pouco menos, mas, por exemplo, pós-colheita a gente tem que preocupar de vários pontos. O que falou Clayton referente ao trabalho de pós-colheita de alguns produtos, né? Tem vários produtos que ajudam nisso, mas a gente tem que realmente trabalhar em cima dessa importância, né? Que o pessoal às vezes esquece. O pessoal acha que é só produzir, deixou a caixa, embalou a caixa, entrega para a câmara fria e a câmara fria que se vire. Eu acho que tem que ser um trabalho muito mais atento a isso, trabalho desde a parte que você colhe, daí para frente, o cuidado no packing, a forma de embalar, né? Depois a câmara fria, depois o transporte da câmara fria, muito importante. Né? A temperatura dentro do container varia e isso vai afetando cada vez o shelf life, né? Que é a vida de prateleira da fruta. Então, temos que trabalhar assim, a nível de produção, estamos filé. Eu acho que faltaria esse trabalho um pouco mais, esse plus a mais na parte reaprender pode até ser que não precise reaprender, mas a metodologia vai mudar completamente, né? Tem que ensinar como se faz para os outros. Tem que mudar a metodologia, até porque vai precisar colher a uva mais cedo um pouco, eu acho, né? Não sou especialista, né? Mas para mandar para a China, já que há essa distância grande e essa dificuldade no transporte, ela vai demorar uns 40 dias para chegar lá, ainda vai ter que ser comercializada lá nos mercados locais, então vai ter que colher ela um pouco mais cedo para poder ela sustentar aí, né? Ou não seria isso? Qual seria a alternativa? Não é tão fácil chegar nesse consenso não, porque muitas vezes você tem que chegar no equilíbrio de brix e acidez, né? Então não adianta você colher a fruta antes, você pode colher uma fruta muito verde e a fruta lá vai chegar no mão. É complicado, né? Viu? Agora, eu estou aqui me imaginando como é que eles vão fazer essa metodologia. Sim, a gente vai ter que trabalhar em cima do que faz o Chile, o que faz o Peru, né? Ou seja,
a gente vai ter que preocupar em cima de alguns padrões, por exemplo, além da firmeza da fruta, né? Além da firmeza do sabor da fruta, que é o principal, temos que se preocupar além de outros pontos, por exemplo, desidratação. O que a gente pode fazer para desidratar menos a fruta? Né? Imagina um cara chinês lá, na China, nesse exemplo, que vai comprar uma fruta cansada, fruta desidratada, que você pega o cacho e cai todo o degrane, a fruta cansada. Claramente que vai dar problema. Agora, sim, a gente tem que trabalhar em cima desses pontos. São vários pontos: condensação, desidratação, temperatura de viagem, e por aí vai. Então, são vários pontos. Já é um gasto para Gamundi, viu? Para pensar no produto aí. Nós... Um gasto para Gamundi para pensar no produto agora que ajuda a não desidratar a uva, né? Nós temos alguns trabalhos já que nós fizemos desde 2016, que nós viemos fazendo o trabalho, que é o tempo que eu entrei na empresa. A gente começou a intensificar e trabalhar em cima disso, de qualidade pós-colheita. Nós temos uma parceria com a universidade, com a Univasf, aqui em Petrolina, e a gente começou a fazer alguns trabalhos de campo, aplicações do produto, e pegando essa fruta, levando para a universidade, e lá faz todas as análises de pós-colheita. As básicas que se faz, que são Brix, acidez, firmeza e tempo de prateleira também. Então a gente simula um tempo na câmara fria para ver como é que essa fruta se comporta. E nós chegamos a números bem interessantes de tempo de prateleira, de 45 até 60 dias com a uva de qualidade. Lógico que eu levo em consideração alguns aspectos que o Christian falou, que é tendências também, de reaprender ou não diria reaprender, de reajustar. Por exemplo, variedades. Tem variedades que são mais... a característica genética dela, o comportamento dela facilita esse tempo de prateleira. Tem uma longevidade melhor do que outras. Certo. E o manejo de campo em si, que são ferramentas como as nossas, como o Camab, que ajuda essa fruta a ter condições de ter tempo de prateleira. O próprio elementos ligados, o cálcio, o boro, o magnésio, são elementos muito importantes que, quanto maior esses teores na parede celular da fruta, maior é a longevidade pós-colheita. Ela tende a ter um tempo de prateleira maior. E a questão da hidratação do engaço, do RAX. E aí entra um pouco também, entra bastante do que o Christian comentou, da cadeia de frio, da umidade, da temperatura e da qualidade nutricional da fruta também. É questão de manejo, ter um pouco mais de cuidado com o manejo. Né? Manejo sim. Manejo e aí a cadeia desde a colheita até as gôndolas do supermercado. Então essa cadeia aí é muito importante. E nutrição, cálcio, potássio, cálcio, boro e magnésio muito importantes para dar cálcio ligado, magnésio ligado, boro ligado, ajuda muito nesse tempo de prateleira da fruta. Tá. Cristian, se colher ela um pouco mais cedo, já que vamos dizer que vai exportar para a China, vai mandar para o mercado internacional, demora um pouco mais para chegar, como a gente já frisou aqui, cerca de 40 dias mais ou menos, é a expectativa. Se colher ela um pouco mais cedo, corre-se o risco de perder o Brix da uva? De não acertar no ponto? O Brix é o açúcar, né? Sim. Dela ficar um pouco mais azeda? A uva é uma fruta não climatérica, né? O que significa isso? Que o Brix não avança, né? De forma geral. Claro, tem outras definições, mas quando você colhe a uva... Quando ela vai amadurecendo, não avança mais, Não avança. A diferença de outras uvas, a manga já é ao contrário. A manga você tem que colher no ponto X e ela vai amadurecendo, né? Isso. Já a uva não. Então, assim, agora, claro que sim, tem estratégias, né? Que quando você, por exemplo, eu vou citar a Vitória, né? Vitória, que é uma variedade aqui muito conhecida na região. A Vitória é nacional, né? É nacional. A Vitória, por exemplo, você, quando é para o mercado interno, dependendo de onde seja, logicamente, é sempre focalizado no cliente. Se você colhe a fruta Vitória, deixa ela esperar mais tempo na planta, para ela chegar a um Brix mais doce, né, que o pessoal gosta muito do Brasil, o pessoal brasileiro, o gosto do brasileiro é mais doce. Isso, depois de um certo ponto, isso vai em contra da vida de pós-colheita, né? Vida prateleira. Agora, se a gente colhe um pouco antes para alguns mercados que não são tão doces, você consegue sim aumentar o tempo de prateleira. Agora, sempre tem que ter essa relação, para não colher nem tão antes, porque a Vitória é colhida muito antes, realmente é outro sabor. É outro sabor. Tem que colher num momento X, num equilíbrio razoável para poder a gente conseguir talvez 1 a 2 semanas a mais até. Então até isso a gente tem que entender o gosto do chinês, né?
Como é que ele gosta da uva? Não, nesse caso do chinês, mas assim, eu citei o exemplo, por exemplo, de outros mercados. Não, sabe, mas a gente também vai ter que entender o gosto do chinês, né? Sem dúvida, Como sem é que dúvida. ele gosta da uva? Ele gosta um pouco mais azedo, um pouco mais doce, Sem como os dúvida. brasileiros gostam? É um desafio, É um desafio. Sem dúvida, a gente, uma vez tendo esse mercado gigante, aí a tarefa do pessoal de comercial, realmente, né? Fazer visitas lá, conhecer bem, entender o que eles querem. Cada país tem suas particularidades, né? Agora, o que você falou, temos que saber o que o cliente quer para a gente fazer uma uva do que ele quer, não a uva que eu quero que ele compre. É diferente. É a né? exigência do mercado, né? Exatamente, a gente tem que se adaptar ao cliente. Né? O mercado pede, a gente tem que entregar o que o mercado quer. Até porque o cliente tem um detalhe, a diferença de cliente e Deus é que o cliente não perdoa, né? Né? Não chega lá, ele não... Deus perdoa, Deus meu filho, perdoa. você vai ter outra chance, mas o mercado não dá chance não, né? O cliente não perdoa. Ô Christian, por que as uvas assim, algumas ficam tão azedas? Minha mãe fica chateada quando pega uma uva azeda. Se ela seguir azeda, só basta a vida. Tem alguma... O que acontece? Hein? É falta de manejo, falta de algum produto? A uva, dependendo da variedade, né? Mas de forma geral, a uva azeda, ela é porque ela geralmente é colhida antes, né, do tempo, né? Então, muitas vezes, o que acontece? O mercado pipocou para muito bom preço. O pessoal tem a tendência de colher antes a fruta. Por quê? Para aproveitar o momento Aproveitar o preço, do preço. Só que é uma armadilha, né? Porque você colhe hoje o preço, ganha o dinheiro a curto prazo, mas a longo prazo você pode queimar a variedade, você pode queimar o teu mercado, você pode... voltando ao tema do cliente, não perdoar de novo e não vai voltar a comprar. Imagina a dona de casa que chega lá na gôndola com a fama da Vitória e compra uma Vitória super azeda porque o preço estava bom no momento. Então, é uma armadilha, como se fala. Minha então, mãe não compra de novo não, viu? Exatamente. Se ela tiver uma marca lá, na embalagem, minha mãe não vai comprar de novo. Exatamente. Aí o que acontece? Eu também, quando eu vou citar, lógico, uva, mas posso citar outras frutas também. Quando eu compro um melão, por exemplo, melão que você tem que colocar açúcar, eu nunca mais compro esse melão. Eu vejo a marca e já faço o cruz nele. Então, assim, é complicado. A gente realmente tem que cuidar do nosso mercado. A gente tem que cuidar das nossas variedades e temos que cuidar do nosso mercado. Da qualidade também, né? Cuidar da qualidade. Porque, sem dúvida. Como você disse, é uma armadilha, né? É uma armadilha. Aproveitar agora o momento, né? Por isso que eu falo, é complicado quando você tem realmente um foco somente de ganhar no momento. Você pode até ganhar um preço razoável, mas e aí? A longo prazo, isso é sustentável a longo prazo? A pergunta é essa. Pois é. Aí você disse agora há pouco aí que o nosso mercado aqui do Vale do São Francisco, na questão da uva, do Brasil como um todo, a tendência é de crescimento, mas tem que crescer com inteligência. O que seria esse crescimento com inteligência? Bom, tem algumas... Primeiro, se a gente basear da ponto de vista econômico, né, a gente sabe que, de forma geral, você tem dois grandes parâmetros, vamos dizer, né? A oferta e a demanda, né? Então, por exemplo, se você tem uma demanda equilibrada durante o ano inteiro e você aumenta a oferta, aumenta a produção de uva, aumenta as áreas, o que você vai fazer? Vai fazer que o preço caia, né? Então, se você aumentar a oferta junto com o aumento de demanda, você consegue sempre manter um preço razoável. É fácil falar, mas, por exemplo, como é que a gente pode aumentar, por exemplo, a demanda? Isso, como é que a gente pode aumentar o consumo? Fazendo comerciais, né, patrocinando a parte de outros marketing. mercados que não tem tanta... Exatamente. O Brasil é gigante, assim. a gente tem locais aqui no Brasil que a gente não chega. Né? A gente sabe que tem locais que não chega ou não chega com força. Então, temos uma potencialidade muito grande. Né? Então, se a gente conseguir aumentar a demanda também está relacionada com a economia do país. Né? Se o Brasil vai bem, o Brasil vem crescendo bem, né? Vai aumentar a demanda. A dona de casa, em vez de comprar somente a banana e a cebola com a cenoura, vou comprar essa. E aí começa a aumentar tudo. Então, ou a gente aumenta a demanda, né, que é através da parte de marketing, né, o trabalho de marketing, né, ou controla a oferta, que também é difícil. Né? Como é que você vai dizer para um produtor, ei, você tem potencialidade de fazer 5 hectares, mas faça só 3? Só se fosse um governo que controlasse isso, né? Mas crescer com inteligência, eu diria, é isso. E chegar no equilíbrio de crescimento de ambos esses dois parâmetros principais, é claro, tem impostos e outros, que a gente consiga manter esse ponto de equilíbrio. Infelizmente, isso na teoria é bonito, mas na prática não acontece. É muito complicado fazer isso. Por exemplo, volto a citar, faz pouco tempo, né? Não vou citar variedades, mas teve um boom muito grande de uma variedade e o preço ficou destruído, né? a tal ponto que hoje a gente tem realmente
vários produtores estão passando por dificuldade e outros estão quebrando, infelizmente, porque o preço não está nem pagando nem os custos. É equilibrar a produção com o mercado consumidor, né? Exatamente. Você tem para quem vender, senão Exatamente. fica na roça, né? Exatamente. Eu acho que o Brasil, a gente tem essa... Agora, claro, tem um plus do Brasil, que o Brasil é um país grande, né? O Brasil tem consumo, o Brasil ainda consegue a gente desovar a nossa fruta com preço mais baixo, que vai variando do segundo ano, sobe. Mas países, por exemplo, como o Chile, que a gente vinha conversando lá atrás, né? Ou o Peru, eles não têm opção. Ou eles exportam ou exportam. O país é pequeno, né? O país é pequeno, o consumo é pequeno, o país é muito pobre, o pessoal não tem esse consumo de pagar por uma uva, então, infelizmente, tem que exportar para eles. Experimento entre aspas, lógico, né? Cada país tem a sua estratégia, né? Nós temos vivido aí meses atípicos em relação à chuva, que é, digamos assim, uma certa inimiga da uva, a chuva, né? Sim. Elas não se dão bem, né? E é possível produzir uva de qualidade nesse período, assim, chuvoso? Boa pergunta. Eu vou citar um ponto que nosso amigo Jackson aí também, né? Um excelente consultor, e o pessoal também está enfatizando. A gente dá para produzir uva em cima de cobertura plástica, embaixo de cobertura plástica. Dá para fazer sim. É a chamada plastificação, né? Plasticultura, né? A plasticultura é uma das soluções, entre aspas. Não é fácil, porque a gente hoje não tem um plástico específico para a região. Mas tem plástico na Itália, tem plástico na Espanha, sim, mas não são específicos para eles. Mas não é somente fazer copiar, colar. E é diferente? O produto que usa lá na plasticultura é diferente do que usa aqui? O material, você fala? Sim. Eu desconheço exatamente se são diferentes, mas a gente tem que fazer uma plasticultura para a gente. Por exemplo, a altura, né? Será que o plástico que eles estão usando lá é um plástico focalizado para quê? Para ganhar cor, por exemplo? A gente não precisa ganhar cor aqui na região, ou sim, sabe? Tem isso também, né? Tem isso. Por exemplo, eu fiz uma viagem um tempo atrás para Bari, e também eles têm uma distância mínima desde quando termina a folha, onde começa a casinha da plasticultura. Sim. Mas eu não sei se eu te respondi a pergunta. É mais ou menos isso. A plasticultura é uma opção de a gente produzir. Agora, se você não quiser, né, ou não tiver as condições, também existem variedades tolerantes à chuva, né? Variedades tolerantes à chuva, que resistem um pouco mais de chuva que outras, né? Umas variedades, por exemplo, vou citar uma variedade muito frágil, a Thompson, né? A Thompson é uma variedade de uva que ela parece que vê que vai chover e já se racha, né? Então, outras variedades que são mais resistentes, conseguem a gente administrar de uma forma diferenciada. E a Thompson ainda é muito explorada aqui no Vale do São Francisco? Não, praticamente eu desconheço. Talvez deve ter, logicamente, alguns porcentagens pequenos, mas eu desconheço de uma fazenda grande que tenha a Thompson. Porque hoje a gente tem várias opções, né, de novas variedades e variedades mais tolerantes às chuvas, né? Variedades mais fácil, entre aspas, de manejo referente a esse tema de chuva. Custa muito caro fazer a plasticultura? Caro. Você respirou caro. O preço, eu vou me atrever a dizer, um valor que a gente tirou aproximadamente, varia aí de 40 a 60 mil reais por hectare. Por hectare. E isso, infelizmente, com essa subida de falta de insumo, inflação, cada vez fica mais difícil poder dizer um valor exato. Talvez quando o pessoal veja esse vídeo depois de 3 meses, mas agora já não está 60, está 70. Só para enriquecer esse detalhe aí da plasticultura. Eu fique à vontade, viu? Às vezes aqui a gente vai bater papo, fique à vontade para você intervir quando precisar. Experiências de outras regiões também. Então eu já acompanhei recente questão de plasticultura lá no sul. E lá eles usam muito plasticultura. Só que eles têm um clima mais ameno e tudo. E a questão das chuvas lá é bem mais intensa do que aqui. Mas no tema que nós estávamos conversando antes de começar aqui o nosso bate-papo, a gente estava falando da questão de clima, da laninha. Então lá estava muito quente, fora um pouco da curva do que acontece lá de temperatura. Então, plasticultura para eles lá, a questão de espessura de plástico e característica deles lá, já não estavam atendendo tanto, porque estava tão quente embaixo das parreiras, que estava caindo drasticamente a qualidade da fruta, a planta estava sofrendo muito. Então, essa questão de plasticultura realmente para cada região tem que ter uma especificidade, como o Cristian falou, de altura, de espessura,
Radiação. Desculpa, aí tem outra característica, né? No Vale de São Francisco a gente tem 2 produções ao ano, né? Então, por exemplo, se você for para regiões da Itália, por exemplo, eles têm estrutura fixa, né? E a gente não precisa de estrutura fixa. Não precisa, aí, né? Quem sou eu para dizer isso, né? Mas assim, em teoria, por quê? Segundo semestre, de forma geral, talvez, sim, você pode ter uma estrutura para colocar quando tiver ameaça de chuva, que geralmente a chuva acontece final de outubro, começo de novembro, beleza. Exato. Né? Mas assim, por exemplo, esse é um exemplo. E outra pergunta, vai deixar a estrutura fixa ou vai usar ela móvel, né? Que você possa aproveitar ela conforme o momento. E detalhe, você vai colocar ela desde que você poda até colher, ou desde o amolecimento até você colher ela, ou somente na parte próxima de colheita. Então, são várias interrogações, assim, é um trabalho realmente que os consultores vêm fazendo um trabalho fantástico. Exatamente. Né? Mas não é fácil ter uma resposta. Por isso que eu falo, é um trabalho que já chegou para ficar, acredito que já chegou para ficar. E respondendo a sua pergunta, sim, a gente tem que realmente trabalhar para poder produzir nos 2 anos. Né? Se a gente tem a possibilidade de produzir nos 2 semestres, por que a gente vai produzir só um? Tem exceções, tem variedades que você, estrategicamente, comercialmente, você pode produzir uma vez ao ano para focalizar. Nós tivemos aí meses atípicos aí de chuvas, né? Teve mês aí que choveu mais do que o esperado para o mês todo. Aí você está lá com a plasticultura lá fixa, aí daqui a pouco vem o calorão de novo, e aí? Será que isso não vai dar problema? Boa pergunta. Esse é outro ponto também da região. Por isso que eu falo, cada região a gente tem que fazer um estudo mais aprofundado. Plasticultura é uma ciência, né? Não é só colocar um plástico. O detalhe, é plástico ou é ráfia? Pergunta. E o plástico, quanto tempo dura? Será que o plástico ou a ráfia vai ter uma resina que possa resistir, por exemplo, ao enxofre? Se eu coloco direto aqui Então, assim, é um trabalho realmente gigante, porém eu acredito que estamos no caminho certo. Né? Estamos no caminho certo para a gente chegar no modelo, ou pelo menos uma ideia de plasticultura. Respondendo a sua pergunta lá da chuva, né? Sim, sim. Então, sim, a gente podemos trabalhar em cima disso. Sim. Olha, nós temos um quadro aqui no programa chamado Central Responde. Os produtores nos enviam perguntas e vocês são nossos convidados, respondem. Pode ser? Pode, perfeito. Então vamos à primeira. Bom dia, meu nome é Vandeilson, sou gerente da Fazenda Maria Maris, no projeto de urgência. Minha pergunta é, o manejo de adubação nitrogenada pode interferir no tempo pós-colheita da cultura da uva? Vandeilson Gomes, obrigado por sua participação, é gerente da Fazenda Maria Maris. E aí? Bom, vamos dividir essa pergunta na parte de produção, talvez o Clério pode nos ajudar bastante nessa informação, mas eu vou dizer na parte pós-colheita. Né? Na parte pós-colheita, sim, afeta. Né? A gente vem fazendo acompanhamentos e alguns estudos, né, de alimentos ligados, também relacionados com nitrogênio, em bagas que sim. Bagas que teve uma adubação muito alta de nitrogênio, ela tem um shelf life, uma vida de prateleira muito curta, com problema, geralmente é baga mole, né? Uma baga que você já colhe e já está cansada, que não chega a brix, é uma baga realmente que, e depois que ela passa frio, ela fica escura. Estou falando de baga de fruta com variedades brancas, né? Então, realmente sim, assim, se você não balancear bem sua planta, eu digo para nitrogênio como todos os outros micros e macronutrientes, né? Mas falando de nitrogênio, a pergunta dele, sim, afeta diretamente na pós-colheita, isso é um fato. Infelizmente, uma fruta que está com muito nitrogênio tem um desbalance dela na fruta, né, na baia, e isso afeta diretamente ou afeta muito a pós-colheita. Nossos trabalhos que temos feito lá confirma isso. E com relação a isso, só para complementar, o Chile já faz alguns trabalhos com relação a isso, o pessoal já usa o Camab há bastante tempo, e nós temos alguns resultados deles lá, que eles nos passaram, e avaliando realmente os teores de nitrogênio, mais especificamente o nitrogênio na forma amoniacal, o amônio, e esse nitrogênio na forma amoniacal, ele é um vilão, digamos assim, para tempo de prateleira da fruta. Então, não é especificamente o nitrogênio sozinho em si, mas que tipo de nitrogênio na forma amoniacal. Então, observou-se que quanto maior esses teores de nitrogênio amoniacal, mais rapidamente havia ressecamento do RAX, essas bagas ficam mais moles, justamente porque ele ocupa ali o lugar do cálcio, do boro e do magnésio para fazer o cálcio ligado, os elementos ligados. Ele ocupa aquele espaço ali e acaba ficando flácida a uva, ressecando mais cedo e ocorrendo até um sintoma que é bastante comum, principalmente por desequilíbrio cálcio, potássio e magnésio, mas
o excesso de amônio, que é o ressecamento do rax. Lá no Chile o pessoal chama de palo negro. Palo negro, isso. Então uma fisiopatia, uma desordem nutricional, justamente por um excesso de nitrogênio amoniacal. Então, quando o pessoal utiliza muito o Camab lá, eles utilizam nesse aspecto. Prevenir fisiopatias, no caso, palo negro, que é o ressecamento do rax, porque a gente consegue aumentar esses teores de cálcio, de magnésio, de boro na baga ali e fazer com que ela tenha melhor firmeza, mais tempo de prateleira. Então, o produto, ele melhora essa questão aí do equilíbrio nutricional e acaba que o nitrogênio amoniacal que está ali livre, ele é menor quando a gente utiliza o produto. Pegando o gancho de Clérito, também é importante dizer que a gente vem observando, por exemplo, por isso é importante ter esse segmento, esse acompanhamento depois da colheita, né? O produtor colhe, né, vê que a fruta não está mais ou menos, mas o que acontece depois? Depois que ela passa no frio, a gente vem observando também que, só complementando o que você falou dos alimentos ligados, a gente vem observando que áreas que estavam com mais problema de pós-colheita, por exemplo, pardeamento interno, depois quando a gente puxou o histórico, a gente percebeu que essas áreas tinham maior quantidade de nitrogênio na baga. Então existe sim uma relação, não me atrevo a dizer quantos porcentagens de cada um, mas existe uma relação, claro. Sim. Então é importante. Então quando você colhe a fruta é uma coisa, quando a fruta passa pelo frio depois de certo tempo, ela começa a aparecer sintomas de problema de condição da uva, entendeu? Então isso é um indício que claramente foi algum problema nutricional da planta, né, nesse exemplo. Exato. Tem trabalhos feitos em cima disso, mas isso aí já seria muito mais profundo explicar, mas existe sim. Então vamos a mais uma pergunta. Sim. Olá pessoal, eu me chamo Maciel, sou do município de Santa Maria da Boa Vista, mais especificamente do Projeto Fulgêncio. Há mais de 8 anos sou produtor de uva da região, né? Gostaria de saber se a uva que atende o mercado interno hoje, ela corresponde às expectativas ou precisa melhorar. Marcial Santos, Projeto Fulgêncio, Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco. Perfeito. Precisa melhorar? É difícil responder como somente um exemplo. Tem que melhorar, né? Eu acho que a gente tem empresas, né, que estão fazendo um trabalho fantástico referente a isso, né? Assim como momentos que você consegue, o exemplo que eu expliquei lá atrás, né? Um exemplo, sim. a fruta, o produtor sabe que a fruta não está boa, né? Que falta chegar a um certo brilho, uma certa cor, mas aproveita o momento do mercado e colhe, entendeu? Então aí você vende uma fruta, um desastre no sabor, a fruta que não pega a cor, etc. Então, falar somente se hoje atende a fruta que está para o mercado interno é muito simples dizer sim ou não. Eu diria que tem de tudo. Tem empresas que sim fazem um trabalho muito bom para atender o mercado interno, tem empresas que fazem um trabalho razoável e tem empresas também que infelizmente não acertou o ponto ainda. Então eu diria que hoje a gente tem uma qualidade de fruta, né, de uva nesse caso, que atende o mercado interno, mas a pergunta é, quais são os clientes que tu está atendendo? Porque a gente tem cliente top, cliente médio e cliente baixo. Então a pergunta é, ok, eu estou vendendo a fruta, está atendendo. Sim, mas para quem? Para quem que eu quero vender? Para o cliente A, B, C, D ou E. Essa é a pergunta. Né? Essa é a resposta aí. Vamos a mais uma pergunta aqui? Claro. Me chamo André Cabral, sou produtor de uva, manga e goiaba, aqui no perímetro irrigado Brisda, município de Orocó, Pernambuco. A minha pergunta é a seguinte: existe uma relação entre o teor de cálcio ligado na baga e maior qualidade e longevidade da uva? André Cabral, Projeto Brisda, em Orocó, Pernambuco, obrigado por sua participação. E aí, existe uma relação? Bom, vamos trocando a figurinha aí. Clériton já explicou, mas também eu, de certa forma, já tinha falado. Sim, existe uma relação, sim. Né? O elemento ligado, a gente vem fazendo um trabalho, entre parênteses, né, na Copex Vale, com os elementos ligados, né? Exatamente para a gente conseguir correlacionar os elementos ligados com o tempo de prateleira da planta, que é da uva, desculpa, entendeu? Então existe sim. Claro que tem os ranges, né? Os números que ainda a gente, do trabalho que está fazendo, a gente quer identificar que números são esses para a gente poder, de certa forma, ter esses valores. Mas já se sabe sim
que existe uma relação, não digo direta, né, referente a isso. Bagas que tem, pelo menos do trabalho que estamos fazendo, tá? Do trabalho que estamos fazendo. Bagas que tem um teor de cálcio maior, cálcio ligado, a gente percebe que sim, tem um tempo de prateleira maior, firmeza maior, entendeu? E aparência melhor. Então é possível produzir sem cálcio, né? O cálcio é um elemento estrutural, né? Tem que ter. É o feijão do brasileiro, né? É o feijão da uva, né? Tem que ter. E pegando esse detalhe aí, existem trabalhos científicos e tudo, e trabalhos que a gente acompanha também no dia a dia, fazendo análises das áreas que a gente trata com o nosso produto e comparando com as áreas onde não tratam. Os teores de cálcio ligado, a gente consegue ter teores superiores, onde a gente faz o uso do produto, e isso reflete no tempo de prateleira, e isso reflete também na questão de menor incidência de fungos pós-colheita, porque a parede celular vai estar mais fortificada, vai dificultar o acesso de fungos. Problemas de pós-colheita também, né? Como se tem para Exatamente, e o aspecto da fruta. Então, o cálcio ligado em si, não só o cálcio, os elementos ligados, a gente sempre fala do cálcio, mas os elementos ligados, eles são muito importantes para dar esse tempo de prateleira. E um ponto bem interessante que a gente não comentou, mas não é só usar a questão dos elementos ligados também, mas os elementos ligados, para eles se ligarem, o cálcio ligado, é chamado de pectato de cálcio. E o pectato a questão do pectato de cálcio depende de pectina. É um composto que a planta produz e que ela vai ajustar ali junto com o cálcio, fazer a ligação, a gente chama de cimentação ali, e dar a consistência. Então, o nosso produto, o Glucamab, a gente não é só por conta de levar esse nutriente mais rápido, mas a gente observa também que ele induz a produção de mais pectina. Então, se você tem mais pectina, maior chance do cálcio se ligar e dar o cálcio ligado. Então, é um balanço entre nutrição e condição para a planta produzir pectinas e dar um pectato de cálcio. Tá certo, eu tenho certeza que quem escuta o nosso programa, escuta as orientações de vocês e faz parceria com a Central de Adubos, com certeza tem bons resultados. Quer ver? Vamos ouvir o depoimento de um produtor que tem parceria com a Central de Adubos e aplica Camab na sua cultura, viu? Perfeito. Vamos ver. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gutenberg Brito, eu sou gerente de produção da Fazenda Galdino. E eu vim aqui hoje dar um depoimento sobre um produto, o Camab, que é uma ferramenta que é indispensável no nosso manejo. Essa ferramenta, eu já faço uso a ela há mais de 5 anos. E após o incremento dessa ferramenta, a gente viu que tivemos ótimos resultados, tanto no pegamento de fruto como também no pós-colheita. Aumentou o tempo de prateleira, e além de melhorar a firmeza do fruto, tornando o fruto mais crocante. O Camab hoje é uma ferramenta indispensável, então a gente está bastante satisfeito com o uso do produto, pretendemos manter a parceria, visto que o custo-benefício é excelente. O Camab é um produto que eu uso e recomendo. Tá aí então, não falei? Quem faz parcerias com a Central de Adubos tem bons resultados. E agora um pequeno intervalo aqui no nosso bate-papo, só para eu avisar os produtores rurais onde vai ter eventos para eles participarem, tá bom? Ok. Olha aí, está acontecendo hoje, né, Marcão? Está acontecendo o dia de campo da sobrecultura da uva na fazenda AGS de Adriano Sá, no projeto Senador Nilo Coelho, N9, em Petrolina, Pernambuco. É hoje, ó. Ele começou agora há pouquinho, está começando agora. Se você estiver por perto aí na fazenda AGS, aí de Adriano Sá, no projeto Senador Nilo Coelho, N9, você pode ir lá. Vai ter palestra aí com o consultor Jackson Lopes. É mais um evento da Central de Adubos para você, produtor rural. E prepare-se, porque vem aí o maior evento da manga do Nordeste, é o MangaTech. Vem aí no mês de outubro, será dia 22 de outubro, o MangaTech, mais um grande evento da Central de Adubos. Quem participou do UvaTech sabe, o negócio é pesado. Tem muita informação boa para o produtor rural, então anota aí na sua agenda. Não perca, viu? Em outubro, prepare-se aí, procure a Central de Adubos para mais informações. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos quase encerrando aqui o nosso programa. O tempo é bom, quando a conversa é boa, o tempo flui, né? Exatamente. Mas eu queria fazer uma pergunta aí para vocês dois, começando pelo Christian. Para quem produz uva para o mercado interno, vale a pena investir na produção de uva com maior qualidade?
Sem dúvida, vale a pena. Vale a pena sem dúvida, né? A níveis financeiros... Eu pergunto porque a gente se preocupa muito com o mercado internacional, né? Sim, e também, quando é para o mercado interno, às vezes as pessoas, vamos jogar aqui com menos qualidade, que dá para consumir. Não sei se é impressão minha, mas me parece que é isso, né? Então vale a pena investir? Vale a para pena. o mercado interno? A gente tem que dividir, digamos, em várias ideias, né? Primeiro, financeiramente vale a pena, porque você consegue ter, no geral, na média do ano, um valor mais alto, né? Valor de 30% até 40% a mais que uma fruta regular, né? E também a nível também de dor de cabeça, né? Que o cliente, você não somente vende para o cliente, você não somente satisfaz o cliente, senão você fideliza esse cliente, né? Tem empresas que, né, Copex Vale, que a gente faz uma fruta diferenciada com a marca, né, Gota de Mel, por exemplo. Aí os clientes fidelizam, o cliente paga um pouco mais por qualidade. Ele sabe que essa fruta você não vai passar vergonha, você vai pagar um pouco mais para poder ter uma fruta boa. Então isso é muito importante. A nível de estoque também, a uva gira, a uva entra e gira, de forma geral, claro, né? E é isso, eu diria que sim, vale a pena de todo jeito. Claro, cada produtor vai ter que ver qual é o seu objetivo, né? O meu objetivo é somente produzir e tirar a média do ano para bater essa meta, ou eu quero fidelizar o cliente, eu quero poder entrar. E tem outro ponto que você falou também de mercado de exportação, eu volto a tocar de novo, mas assim, se você tem uma fruta boa dentro do padrão, você pode chegar no momento de escolher. Ei, eu vou mandar essa fruta para mercado interno ou vou mandar essa fruta para a Inglaterra, para a Irlanda, para a Escandinávia, para os Estados Unidos. Então você tem essa opção. Então assim, sem dúvida, se você analisar a média, você não cabe dúvida que você vale a pena sim produzir qualidade. Clérito, o mercado interno acho que está mais exigente também, né? Ah, com certeza. Ele falando isso aí... Antigamente parece que a gente consumia qualquer coisa, mas agora não está mais desse jeito não. Eu pego o gancho aqui do Christian. Eu já compro uva deles lá, da Gota de Mel, que eu sei que é uma uva de qualidade. Então, vem um parente de fora para Petrolina. Vou lá pegar uma Gota de Mel para o pessoal experimentar a uva. Qualidade. Então, tem muito problema, sim. Ninguém quer passar uma má impressão da sua região. Com certeza. Ninguém quer passar uma má impressão da sua região, então tem que caprichar. Com certeza. Mas é o que o Christian falou. Eu tenho relatos de pessoas que moram lá em São Paulo, no Sul, e que muitas das vezes chega a uva daqui lá no mercado interno e diz, poxa vida, a uva está faltando um pouco mais de qualidade, ressecada, não está bom o sabor. Então tem muito isso também no mercado. Tem uva boa, como o Christian comentou, mas também tem muita gente que produz o volume, mas não está preocupado com o mercado, com a exigência, com a qualidade, e acaba perdendo o cliente, acaba pagando um preço mais baixo. Então, claro que compensa, porque você tem, como o Christian falou, fidelização e atende o mercado. Eu vou atrás da Gota de Mel, por quê? Porque eu sei que vai me dar qualidade. E se você tem uma boa qualidade, como o Christian falou, você pode escolher para quando você quiser mandar, né? Exatamente. Quanto por cento, assim, você arriscaria quantos por cento de uva aqui da nossa região do Vale do São Francisco atinge a classificação exigida pelo mercado internacional? É muito? Boa pergunta. A gente exporta a nível macro, se eu não me equivoco, preciso afinar esses números, mas mais ou menos de 20% a 25% da produção nacional a gente exporta, né? Então, é um número razoável. É razoável, né? É 20%, exatamente, eu não sei, mas é 20%, 25% mais ou menos, né? Então, isso significa que 20% a 25% atende, né? Sei. Agora, desse 20% a 25%, a gente sabe que não é tudo chega lá e não tem problema. Tem muita dor de cabeça, tem devolução, tem repacking. Então, dessa aí eu baixaria uma porcentagem. Eu não me atreveria a dizer exatamente quanto é, mas eu acredito que se a gente melhorar, né, a parte de pós-colheita, volto a bater na tecla, a gente vai conseguir reduzir bastante esses problemas. Tá. E você disse que às vezes pode ser devolvido o produto. Quem paga essa conta, hein? A gente já paga para mandar para lá, né? A gente paga para mandar para lá, né? Quando devolve, nós pagamos também? A parte de voltar, não. Por exemplo, você manda a fruta, né? Aí o cliente, eu estou falando de exportação, você envia a fruta para exportação,
a exportação, o cliente lá pega essa fruta e analisa. Beleza, atendeu. Mas se ele não gostar da uva, você tem várias opções. Ou você faz baixa o preço, pode baixar o preço, ou fazer um repeg se tiver muito problema, ou fazer uma reclassificação. Quem paga a conta somos nós, né? Os produtores. Né? Produtor rural, né? Produtor. É o produtor rural. Como diz meu pai, quebra no espinhaço do produtor, né? Quebra no espinhaço. O risco quem assume grande parte realmente é o produtor. É o produtor. Isso não tem, pode correr. Meus amigos, adorei a conversa com vocês. Poderíamos conversar aqui por mais uma hora, mas infelizmente o tempo acabou, né? Clériton Souza, engenheiro agrônomo aqui representando a Gamundi Serviços e Comércio. Aqui é a representante da Camab. Muito obrigado por sua presença, meu amigo, mais uma vez aqui, viu? Obrigado pela participação, produtores que estão nos ouvindo, muito obrigado. E agradecer ao Christian. O Christian veio aqui para nos ajudar nesse bate-papo, mas não só isso. Repassar um pouco do que é essa questão de mercado, do que é qualidade de uva. Então, agradecer também ao Christian por estar aqui conosco. Christian, você também que é engenheiro agrônomo, aqui representante, gerente técnico comercial da Copex Vale. Obrigado por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente, viu? Igualmente, né, Clériton, obrigado pelo convite, né, na verdade isso partiu de vocês, da Camab me chamar, e realmente eu venho representar a minha empresa, né, Copex Vale, né, onde eu trabalho com muito orgulho e, logicamente, com isso, a região. E se puder, o que esse bate-papo serviu, né, para os produtores, é o ponto que a gente gostaria de saber depois, né, que realmente a gente tem esse feedback. Tomara que sim, mas muito obrigado pelo convite. Estou realmente muito satisfeito e foi bem agradável. E passou rápido, como você falou. Passou rápido. Eu que agradeço. Viu? Agradecer Marcos Ayron aqui no nosso apoio. Obrigado, viu, Marcos? Parabéns pelo trabalho, viu? Jogando duro aí na produção do programa. Um grande abraço. Obrigado a você que ficou conosco até nesse momento aí, pela Tropical SAT 102,5. O programa fica gravado no nosso canal oficial no YouTube, Central de Adubos Oficial. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Se o Senhor Jesus nos permitir, sábado que vem, às 9 horas, nesse mesmo canal, estaremos aqui novamente. Um abraço, bom final de semana. Todos os sábados, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado na Tropical 7 FM Juazeiro e no canal do YouTube Central de Adubos Oficial com o programa da Central para o Campo. Em pauta, campeões de produtividade, previsão do tempo, entrevista central, agenda do agro, momento da cotação, parceria de resultados e a sua participação pelo WhatsApp 74999710743 da Central para o Campo. Apresentação Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. Orgulho de ser agro.